Ezequiel, capítulo 25. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra os amonitas e profetize contra eles. Diga-lhes: Amonitas, ouçam a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor: visto que vocês exclamaram, Ah, quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada, e quando a nação de Judá foi para o exílio, eis que os entregarei como propriedade do povo do Oriente. Eles instalarão os seus acampamentos e armarão as suas tendas no meio de vocês. Comerão as suas frutas e beberão o seu leite. Farei de Rabá um cercado para camelos e de Amon um local de descanso para ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o soberano Senhor: visto que vocês bateram palmas e pularam de alegria com o coração cheio de maldade contra a terra de Israel, estenderei o braço contra vocês e os darei às nações como despojo. Eliminarei vocês do meio das nações e os exterminarei do meio dos povos. Eu os destruirei e vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano Senhor: uma vez que Moabe e Seir disseram, vejam, a nação de Judá tornou-se como todas as outras nações. Por essa razão, abrirei o flanco de Moabe, começando pelas suas cidades fronteiriças, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim, que são a glória desta terra. Darei Moabe e os amonitas como propriedade, e ao povo do Oriente. Os amonitas não serão lembrados entre as nações. E castigarei Moabe. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano Senhor: visto que Edom se vingou do povo de Judá, e com isso trouxe grande culpa sobre si, assim diz o soberano Senhor: estenderei o braço contra Edom e matarei os seus homens e os seus animais. Eu o arrasarei, e desde Temã até Dedã eles cairão à espada. Eu me vingarei de Edom pelas mãos de Israel, o meu povo, e este lidará com Edom de acordo com a minha ira e a minha indignação. Edom conhecerá a minha vingança, declara o soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor: uma vez que a Filistia agiu por vingança, com maldade no coração, e com antiga hostilidade buscou destruir Judá, assim diz o soberano Senhor: estou a ponto de estender o braço contra os filisteus. Eliminarei os queretitas e destruirei os que restarem no litoral. Minha vingança contra eles será terrível, e os castigarei na minha ira. Então, quando eu me vingar deles, saberão que eu sou o Senhor. Segunda Samuel, capítulo 18. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1000 e de 100. Depois dividiu o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruía, e outra sob o comando de Itai, o giteu. Então o rei disse ao exército: eu também marcharei com vocês. Os homens, porém, disseram: não faças isso.
Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco, e mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dês apoio. O rei respondeu: farei o que acharem melhor. O rei ficou à porta, enquanto os soldados marchavam, saindo em unidades de 100 e de 1.000. O rei ordenou a Joabe e Abisai e Itai: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. Todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. O exército saiu a campo para enfrentar Israel, e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região, e naquele dia a floresta matou mais que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de um grande carvalho, Absalão ficou preso nos galhos pelos cabelos. Ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Um homem ouviu e informou Joabe: acabei de ver Absalão pendurado em um grande galho. Você o viu? Joabe perguntou ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. O homem, porém, respondeu: mesmo que fossem pesadas e colocadas nas minhas mãos, 1.000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, a Abisai e Itai: protejam, por amor a mim, o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 pedaços de pau e com eles transpassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo no carvalho. 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel, e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram-no em um grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiram para casa. Em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo: não tenho nenhum filho para preservar a minha memória, por isso dou à coluna o seu próprio nome, que ainda hoje se chama Monumento de Absalão. Então Aimás, filho de Zadok, disse: deixa-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o dos seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um cuxita: vá dizer ao rei o que você viu. O cuxita inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. No entanto, Aimás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: não importa o que aconteça, deixa-me ir com o cuxita. Joabe, porém, respondeu: por que está querendo tanto ir, meu filho?
você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Ele insistiu: não importa o que aconteça, quero ir. Então Joabe disse: pois vá. Aimaas correu pelo caminho da planície e passou à frente do cuxita. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade, quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta, junto ao muro. Viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou, avisando o rei. Este disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. O homem chegava cada vez mais perto. Então, a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vem outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: pelo jeito de correr, parece que o da frente é Aimaas, filho de Zadok. O rei disse: é um bom homem, ele traz boas notícias. Então Aimaas aproximou-se do rei e o saudou. Prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou: o jovem Absalão está bem? Aimaas respondeu: vi que houve grande confusão quando Joabe ia enviar o servo do rei e a mim, teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: fique ali ao lado esperando. Aimaas ficou esperando. Então o cuxita chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao cuxita: o jovem Absalão está bem? O cuxita respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para te fazer mal, acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava sobre a porta da cidade e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido no seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. O Concílio de Jerusalém. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que havia crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo
que nem nós nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir entre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. A carta do concílio aos cristãos gentios. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: Os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações! Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo, ali foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. O desentendimento entre Paulo e Barnabé. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Gálatas, capítulo 5. A liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão.
Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros.